Não crie conflitos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu nunca tinha ouvido falar em Zé Arigó. E eu só fui descobrir quando assisti o filme Predestinado. E eu gosto dessa parte, assim, de mediunidade, sabe? De vida após a morte, essas coisas assim, né? Eu assisto bastante coisa nesse sentido. Mas eu nunca tinha ouvido falar no Zé Arigó. Fui descobrir agora por causa do filme. E eu achei muito, muito interessante. Até porque ele nasceu em 1921, né? E ele morreu em 1971, ou seja, ele viveu por 50 anos. E assim, depois que eu fui descobrir, né? Lendo aí, né? Que o filme que eles fizeram do Zé Arigó foi baseado no livro, né? Então, o livro é fruto de uma pesquisa meticulosa, bem documentada. Cara, isso é muito legal, porque ainda conta no filme que, tipo assim, vinham pessoas de fora querendo estudar o que ele fazia. E ele fazia o que fazia na frente das pessoas. Tipo, ele não escondia, não ia pra uma salinha ali e fazia. Era na frente das pessoas mesmo. Então, tipo, muita gente queria estudar como que ele conseguia fazer aquilo, sabe? Então, assim, o livro foi fruto de uma pesquisa meticulosa e bem documentada do jornalista John Fuller. Investiga a vida do médium José Arigó, a forma de atuação na cura de milhares de pessoas. É um fenômeno que ainda intriga a ciência e a medicina até os dias de hoje. Até porque tem gente que faz o relato, assim, ele já morreu, né? Mas teve pessoas que no passado fizeram cirurgias com ele e as pessoas relatam hoje que ficaram realmente curadas por conta dele, sabe? Então, tipo assim, intriga demais a ciência e a medicina, né? Os relatos surpreendentes reunidos nesta obra são um desafio até para os mais crédulos. Embora se trate de uma história verídica. Ele conta, isso a gente tá falando do livro, né? Ele conta a vida de um brasileiro simples, quase sem instrução, que foi um dos maiores agentes de cura de todos os tempos. A obra serviu de base pra roteirista Jaqueline Vargas para criar o filme Predestinado. E eu achei muito, muito legal, porque se basearam no livro, né? E o livro, assim, conta que um monte de gente chegava lá pra ver. E, cara, é impressionante que era muita gente que ia, tipo, fazia fila todo santo dia, sabe? E o relato das pessoas é que realmente ele era outra pessoa, estando ali no estado de espiritualidade para poder curar as pessoas e fazer o que ele fazia, né? Tipo o Chico Xavier quando escrevia as cartas lá, né? Mas assim, o Chico Xavier, ele, não sei se talvez por conta da época, né? Então, assim, o Chico Xavier todo mundo conhece, né? Mas o Zé Arigó eu fui descobrir agora, talvez vocês também, né? Então, ele se chamava José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, né? Ele foi médico brasileiro, nasceu em 1921, em Minas Gerais. A vida dele foi marcada por polêmica e controvérsia, até porque nessa época o pessoal perseguia muito, né? Então ele foi acusado de ser charlatão, né? E por exercício ilegal da medicina, né? Então, só que assim, um monte de gente relatava que estava sendo curada por ele, então era difícil, né? Era muita gente pra apoiar o cara, sabe? E que nem eu falei, ele não ia pra uma salinha, não. Ele fazia fila, o próximo tava vendo o que tava acontecendo, sabe? E ele usava uma faca com cabo branco, né? E tipo, não esterilizava de um pro outro nem nada. E como assim? Ele abria a ferida e não saía sangue nem nada, tipo, daquela coisa de, né? Que a gente vê da medicina mesmo, né? E tirava as coisas das pessoas ali ou tipo receitava coisas também. Algumas pessoas relatavam que quando ele chegava a pessoa, tipo, às vezes a pessoa nem falava nada e ele já dizia, não, eu já sei o que você tem, vai procurar um médico por conta disso, que tipo, eu não vou poder te ajudar, entendeu? E uma coisa bem interessante também, que nesse caso ele afirmava que recebia orientações e assistência espiritual de um médico alemão chamado Dr. Fritz, que teria falecido durante a Segunda Guerra Mundial. E diz que esse Dr. Fritz fazia esse tipo de cirurgia realmente durante a guerra, né? Os relatos são esses, né?
Então, e tipo assim, ele usava instrumentos simples, tipo, é como se tivesse passado do Fritz, né, pro Zé Arigó pra continuar fazendo esse serviço, né. E o que é legal que conta no filme que foi justamente isso, né, que no filme aparece o doutor falando pra ele, olha, aproveita esse ano porque, tipo, ano que vem você não vai mais estar aí, né. Daí ele pergunta, tá, como e quando que vai acontecer? Daí ele fala, você já sabe como que vai acontecer. Ele tinha um problema no coração e ele não podia ser curado. E o filho dele também tinha um problema e eles ficavam, tá, pai, mas como que você não pode curar o seu filho se você cura um monte de gente? Ele dizia, ó, tem gente que não dá pra gente fazer, né? Então, assim, é muito uma loucura, assim, né? Porque é uma coisa que a gente desconhece, né? É um mundo que a gente desconhece, né? Muita gente estuda muito isso daí, né? Tipo, a espiritualidade e esse negócio de ter outro plano e essas coisas assim, né? Mas eu acredito piamente em que a gente tem uma alma, né? Que isso vai para outro lugar, né? E é um lugar que a gente não tem contato. Aqui a gente consegue ter, tipo, pegar, né? E depois a gente vai para um lugar que isso não existe, né? Mas até tem uns que eu gosto de assistir também, que é o Médium no Volante, eu acho bem legal. E a Teresa Caputo também, que eu assisto pra caramba. E acho ela muito legal também. Aí a gente, o da Teresa, a história é bem, tipo assim, convincente, pelo menos pra mim, né? No caso, que ela tinha 18 anos e ela não queria ficar ouvindo tudo aquilo, sabe? E teve uma hora que ela falou, gente, não aguento mais. Ela chegou... Tava numa sorveteria, chegou pra uma mulher, olha, desculpa, eu tenho que te falar isso porque, tipo, eles estão falando aqui no meu ouvido e eu não consigo mais segurar. Daí depois desse dia ela falou, agora é melhor eu falar com as pessoas mesmo e tal. E, tipo, pras pessoas... tipo assim, ela chegou numa sorveteria, ela nem conhecia a mulher, não sabia nem o que tinha acontecido com a mulher. E daí ela chega e fala, olha, eu tenho uma mensagem, não sei se era da mãe, se era da avó, não sei de quem que era. Tipo, eu tenho uma mensagem da sua mãe, olha, sua mãe tá dizendo que aconteceu isso, que ela não sofreu, que ela tem orgulho de você, e tipo, é tudo que a pessoa precisa ouvir. Então, eu acho que tá fazendo super bem, tipo, mal não tá fazendo nenhum, sabe? Mas fiquei surpresa com a história do José Arigó. Disse que era muita gente mesmo, gente, filas e filas durante dias, assim, e muitas pessoas com relatos, pessoas reais dizendo, olha, fui curada por ele, entendeu? Então é uma coisa muito legal, né? Acho que vale muito a pena assistir. Não é muito longo o filme, não lembro quanto tempo que tem, mas ele não é muito longo. São atores brasileiros, né? Muito legal. E vale super a pena assistir. Pra quem não conhecia a história dele, também conhecer a história dele, né? Que ele foi, como eu falei, né? Naquela época, acho que era bem pior do que a gente tem hoje, né? Hoje as pessoas têm mais liberdade pra parte religiosa, né? Embora ainda tenha muita intolerância, né? A gente sabe disso. Mas acho que hoje pra eles é muito mais fácil de trabalhar essa religiosidade do que era na época dele, né? E assim, ele foi preso por conta disso, né? E tal, mas tipo assim, ele não se deixou abalar e quando saiu continuou fazendo e o pessoal apoiando ele. E a história é muito legal, vale muito a pena assistir. Então, esse é o vídeo de hoje, até a próxima e valeu!